1 Samuel capítulo 13, verso 8, diz o seguinte: Samuel dá uma instrução ao rei Saul de que ele esperasse um prazo determinado e que ele esperasse Samuel chegar para oferecer o sacrifício. O texto diz assim: Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: o que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui e que você não vinha no prazo combinado e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora os filisteus irão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então Samuel disse a Saul, verso 13: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reino sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Então, honestamente, às vezes eu li essas coisas e eu pensava: poxa, Deus jogou duro com Saul. O cara deu um deslize e já foi limado, já foi jogado para fora. E interessante que Samuel diz: Deus já achou um outro segundo o seu coração. Só quando o outro segundo o seu coração é colocado, ele fez algumas coisas piores do que o primeiro. Eu dizia para Deus: por que o segundo não foi limado fora? Porque muitas vezes nós achamos que Deus está avaliando um momento, um comportamento. Mas não foi isso que Deus explicou para Samuel na hora de escolher os filhos de Jessé. Deus diz: o homem olha a aparência, Deus vê o coração. E o coração é aquilo que determina como será o nosso comportamento. Deus não estava avaliando uma ação de Saul. Na verdade, que nós percebemos que a Bíblia vai mostrando várias ações de alguém que oferece a Deus obediência parcial. Me espera 7 dias, não faça nada até que eu chegue para o sacrifício. Bom, deu 7 dias, esperei. Mas Samuel não chegou ainda, problema dele. Eu obedeci uma parte, ele devia ter se esforçado na dele. As pessoas que praticam obediência parcial, elas sempre têm alguma coisa dentro delas para justificar a relativização, a compensação. É quase como se fosse mais ou menos assim: obedeci nessa área, tudo bem, se eu desobedecer na outra, porque um pelo outro, e esse aqui é mais importante, eu acho que no final meu saldo está bem. E não é dessa forma que Deus olha. Em Tiago, no capítulo 2, nos versos 10 e 11, a Bíblia diz: pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que diz não cometa adultério, também ordenou não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Então, de alguma forma, às vezes a gente fica relativizando e a gente diz: não, mas se eu fiz isso aqui, aquilo cabe. E a obediência parcial, ela é considerada por Deus desobediência. Eu acho interessante como a mentalidade das pessoas processam as coisas. Por exemplo, para nós, aliás, a gente olha na própria sociedade, pregando o evangelho para muita gente presa, condenada, você vê que uma das coisas que mais gera culpa na mente e no coração do homem, normalmente diz respeito ao homicídio. Mas ao longo da história, nós já tivemos momentos onde, diante dos escrúpulos das pessoas, mesmo daqueles que não eram muito tementes a Deus, não, existiam algumas coisas que tinham um peso maior. Uma delas, que infelizmente a nossa sociedade está programando todo mundo para aceitar, é que o adultério está tudo bem. Mas, por exemplo, por que Abraão faz um acordo com Sara, sua esposa, e diz: olha, onde a gente chegar você vai dizer que é minha irmã e não minha esposa? Porque ele diz: você é uma mulher muito bonita, vão querer você, e para ficar com você vão me matar. Por que queriam matar Abraão? Porque se a mulher tem marido, ninguém pode ficar com ela, mas se tiver viúva, pode. Então olha a cabeça dos caras: adulterar não, matar tudo bem. Porque pelo menos depois que a gente matar o cara, a gente cometeu um pecado menor, mas o pecado maior, que é o adultério, nós não vamos cometer. Hoje em dia, as pessoas olham para o adultério como o pecado menor e o homicídio maior, mas a relativização continua. Só que a Bíblia está dizendo: o mesmo Deus que ordenou uma coisa, ordenou outra. Quando você tropeça num, você tropeçou em todos, não adianta relativizar. Mas de alguma forma você olha para Saul e você vai perceber isso o tempo todo.